Boa noite, meus alunos e alunas, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Márcio Baima e hoje trago aqui um conteúdo específico da história, tá? Nós tivemos aí um momento com as aulas temáticas, também à luz da história, abordando conteúdos que são relevantes para a gente, certo? Para entender, compreender a nossa realidade e que, com certeza, a gente conseguiu perceber melhor essa relação entre o estudado e o vivido, tá? Que talvez para mim seja o mais importante quando se trata de educação. Não adianta a gente trabalhar um conteúdo e não conseguir assimilar do ponto de vista do vivido, né, do vivenciado, fazer as nossas compreensões e análises, porque é para isso que a gente estuda, né, para conseguir ter uma capacidade de entender, né, a realidade que a gente vive, tá? Então eu trago um conteúdo, vamos dizer assim, metodológico, técnico, né, do ponto de vista da história, para nos ajudar a entender os outros assuntos que nós teremos a respeito da história do Brasil, ok? Quando eu falo metodológico e técnico, eu quero dizer assim, é aquilo que a gente vai conhecer dentro da didática como linha do tempo, né? E aí eu trago essa linha do tempo, que é a linha do tempo da história do Brasil, para que a gente entenda quais são os períodos, né, da nossa história, segundo essa divisão, né, segundo essa abordagem, para que a gente tenha condição de observar alguns eventos e como eles demarcam alguns momentos da nossa história, tá? Então, é comum a gente observar a seguinte divisão. Qual? Brasil colônia, Brasil império e Brasil república, tá? O período que vai de 1500 a 1822 nós chamamos de Brasil colônia ou período colonial. Do ponto de vista da política, a relação que se estabelece entre a área colonizada e a área que foi a que colonizou o território, né? Nesse caso, Portugal, você vai observar ali que o exercício do poder se baseia nessa relação de exploração e de ocupação que é a colonização. Então, daí esse período ser chamado de período colonial, a época que o Brasil era colônia de Portugal. De 1822 até 1889, nós temos a fase que nós chamamos de império, quando o Brasil deixa de ser colônia de Portugal e passa a ser um país independente, né, do ponto de vista político, ou seja, passa a ser uma monarquia, tá? E a partir de então o Estado Nacional, né, na sua fase independente, né, ainda que do ponto de vista apenas político inicialmente, se constitui aí como país, como um Estado, né, com o seu governo próprio, com autonomia, enfim, com as características de um Estado, de uma nação, de um país, né? Se bem que país e nação são termos que não se adequam muito bem para esse momento, mas que a posteriori já podem ser usados. Mas eu estou colocando para que a gente tenha uma noção, né? Então, o que é o Brasil Império? É o Brasil independente de Portugal, ou seja, o Brasil começando a nascer enquanto país independente, né? Enquanto nação independente, tá? E de 1889 até os dias de hoje, a gente conhece como fase republicana. Por quê? Porque cai a chamada monarquia brasileira, nesse regime político. Ele é deposto por um golpe, né, um golpe que contava com a participação de militares e civis. Esse golpe derruba a monarquia e instaura a república, certo? E daí em diante, nós temos um Brasil republicano. Então veja que o critério para dividir esses períodos é o critério político, né? Ou seja, uma hora o Brasil era colônia, esse era o estatuto político, colônia dependente de Portugal. Outra hora passa a ser uma monarquia, né? Um regime monárquico, esse é o estatuto político, né? E a partir de 1889, 15 de novembro de 1889, passa a ser uma república. Esse é o estatuto político, ou seja, a divisão do Brasil, a divisão da história do Brasil é uma história baseada, né, no critério político, tá? Então, de 1889 até os dias de hoje,
Nós temos outras subdivisões que a gente vai abordar com mais calma. Aí nesse card que eu coloquei para vocês, vocês podem observar que existem essas subdivisões, mas tem uma questão que é importante que eu quero colocar aqui para vocês. Veja que essa divisão, ela toma como ponto de partida a chegada dos europeus, certo? Só que quando eles chegam no Brasil, esse território já era todo ocupado. Então a gente observa que essa divisão, ela tem esse resquício de uma escrita da história muito marcada pelo conhecimento e valorização do saber histórico europeu, né? Ou seja, exclui todas as sociedades que viviam aqui antes da chegada dos europeus. Então, para essa divisão, dá a entender que a história do Brasil começa a partir da chegada dos europeus, tá? E aí a gente vai problematizar isso perguntando o seguinte: o que vocês acham? Vocês acham que essa divisão, ela contempla ou não contempla a história dos povos indígenas que estavam antes dos europeus aqui no território? Tá? Coloque aí a resposta no nosso grupo do Telegram, ok? Então é isso, um grande abraço e até a próxima aula.